Quando a gente fala de Tensei Shitara Slime Dataken, uma coisa fica muito clara entre os fãs mais atentos. Essa não é uma obra simples sobre um slime que ficou forte. Tensura trabalha com camadas profundas de mundo, conceitos de criação, entidades primordiais e regras que vão muito além do que parece na superfície. E é exatamente por isso que uma das teorias mais debatidas da comunidade continua chamando tanta atenção até hoje: a ideia de que Rimuru, Tempest, seria, de alguma forma, o filho de Veldanava, o deus-dragão criador do mundo. Essa teoria não vem diretamente da obra como confirmação oficial, mas sim de interpretações de eventos, símbolos e conexões entre personagens que aparecem ao longo da história e principalmente nas discussões mais avançadas da Light Novel e da Web Novel. Dentro do universo de Tensura, Veldanava é apresentado como a entidade suprema original, o ser responsável pela criação do mundo, das regras fundamentais e da estrutura que sustenta tudo o que existe. Ele não é apenas um dragão poderoso, mas sim uma figura quase conceitual, associada à origem de tudo. Já Rimuru, por outro lado, surge como uma existência completamente fora do padrão, alguém que reencarna sem seguir as regras comuns do sistema de almas, recebendo habilidades absurdas logo no início e evoluindo de forma que desafia qualquer lógica esperada, até mesmo dentro daquele mundo. É justamente essa diferença e, ao mesmo tempo, essa semelhança em quebra de regras que faz muitos fãs começarem a ligar os pontos de forma mais profunda. A teoria ganha força principalmente em fóruns e discussões de fãs, porque Rimuru não se comporta como uma simples reencarnação comum. Desde o momento em que ele desperta como slime, ele já possui habilidades que não parecem naturais para uma criatura recém-nascida. O grande sábio, que depois evolui para Ciel, e a habilidade predador já o colocam em um nível completamente fora da curva. E conforme a história avança, Rimuru não apenas fica mais forte, ele começa a interagir com conceitos fundamentais do mundo, como almas, habilidades únicas, leis mágicas e até estruturas que parecem programar a realidade. Para muitos fãs, isso não parece apenas evolução, parece herança de algo muito maior. Outro ponto frequentemente levantado é a forma como Veldanava é descrito dentro da obra. Ele não é apenas o criador, mas também alguém que estabeleceu o próprio sistema que rege o mundo de Tensura. Ele criou leis, entidades e mecanismos que mantêm o equilíbrio da existência. Em discussões da comunidade, isso gera uma ideia interessante. Se Veldanava é a origem do sistema, então qualquer coisa que fuja completamente desse sistema poderia ser interpretada como uma extensão ou retorno dele. E é aqui que Rimuru entra na equação para muitos fãs. Ele não apenas sobrevive dentro desse sistema, ele o adapta, o altera e em certos momentos parece até transcender suas limitações. Em alguns debates mais profundos, os fãs também mencionam conexões indiretas entre Veldanava e outros personagens, como Milin Nava, que dentro da obra tem uma ligação direta com o dragão criador. Isso alimenta ainda mais a ideia de que existe uma linhagem conceitual, envolvendo seres de altíssimo nível dentro da cosmologia de Tensura. Nesse contexto, Rimuru seria interpretado não como um filho biológico literal, mas como uma espécie de continuação ou retorno da essência original do criador. Algo como um ciclo onde a existência se reinicia em outra forma, mas carregando aspectos fundamentais do original. Porém, quando a gente separa teoria de fato oficial, a história muda bastante. Em nenhum momento a obra confirma diretamente que Rimuru seja filho de Veldanava. Não existe uma declaração clara do autor estabelecendo essa relação de forma literal ou biológica. O que existe são interpretações, pistas simbólicas e conexões filosóficas que os fãs utilizam para construir essa ideia. Ou seja, dentro do cânon, Rimuru não é apresentado como descendente direto de Veldanava, mas sim como uma entidade anômala que surgiu fora das regras normais de reencarnação e evolução daquele mundo. Isso leva a outra interpretação que muitos fãs consideram mais sólida e coerente com a obra. Rimuru não seria um filho no sentido literal, mas sim um sucessor conceitual. Alguém que ocupa um papel que se aproxima da função de Veldanava no equilíbrio do mundo, mas sem necessariamente ter qualquer relação biológica ou direta. Em outras palavras, Rimuru seria mais uma continuação do sistema em evolução do que uma descendência do criador original.
Ele não substitui Veldanava como pai, mas acaba ocupando um espaço que lembra o próprio papel de um criador em desenvolvimento. E talvez seja justamente isso que torna essa teoria tão popular entre os fãs de Tensura, porque mesmo sem confirmação oficial, ela encaixa perfeitamente com o tipo de narrativa que a obra constrói, um mundo onde conceitos, poderes e existências podem ser reinterpretados, reconstruídos e até transcendidos. Rimuru é, por natureza, um personagem que quebra expectativas. Então, para muitos fãs, faz sentido tentar conectá-lo ao ponto mais alto da hierarquia do mundo, que é justamente Veldanava. No fim das contas, a resposta mais honesta baseada nos fatos da obra é simples. Não, Rimuru não é confirmado como filho de Veldanava, mas a teoria continua viva porque ela conversa diretamente com o que Tensura mais gosta de explorar: evolução além dos limites, identidades que desafiam a origem e personagens que não cabem em categorias normais. E talvez seja isso que mantém essa discussão tão forte até hoje. Não é sobre o que é confirmado, mas sobre o que poderia fazer sentido dentro de um mundo onde até as regras podem ser reinventadas.